Amém. Graça e paz, meus irmãos. Vamos, neste momento, continuar o nosso estudo sobre a igreja primitiva, na realidade, o livro de Atos, não é? E hoje nós vamos começar no capítulo 15, a partir do versículo 36. Semana passada nós fizemos até o versículo 35. Hoje nós começamos no versículo 36 e nós vamos fazer também todo o capítulo 16 de Atos. Então, temos um pouquinho para andar, mas hoje é um estudo muito interessante. Eu diria que é um estudo em movimento. Hoje, esse nosso tema de hoje. Então, eu gostaria de ler capítulo 15, de 36 até 41 e completar esses versículos. Então, vamos lá. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltamos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Bem, para o apóstolo Paulo, a igreja de Antioquia, da Síria, era sempre o ponto de chegada e de partida. Todas as 3 viagens missionárias de Paulo começam em Antioquia da Síria. Ele faz a primeira viagem saindo de Antioquia da Síria e retorna para Antioquia da Síria. A segunda também e a terceira viagem. Ele sai de Antioquia da Síria, mas quando ele passa em Jerusalém, lá ele é preso. Então, Paulo de Tarso, não considerava nem mesmo por um instante a ideia de parar, de viajar. Existem muitos elementos nessa segunda viagem de Paulo que deixam bem claro que Deus o impulsionava sempre para pregar mais e mais. Nós vemos que a primeira viagem dele terminou em Antioquia da Síria, quando teve o congresso de Jerusalém e tudo mais. Agora que eles voltam de Jerusalém, eles vão começar a segunda viagem. Agora, Paulo tem um novo companheiro e Barnabé também tem um novo companheiro. Paulo e Barnabé concordaram plenamente sobre a importância de voltar para o campo missionário. Nisso era certo que os dois queriam, que os dois achavam bom, mas eles discordaram quanto à equipe da viagem. Para começar, lá no capítulo 13, nós lembramos, o Espírito disse: separai-me agora a Paulo e a Barnabé. Eles levaram João Marcos, mas os dois separados foram Paulo e Barnabé. Nós vamos ver diante dos nossos olhos. Aqui é uma das coisas que tem causado muitas discussões no meio, assim, quando nós estamos reunidos, é ver 2 homens de Deus, cheios do Espírito Santo, homens que ajudaram
a restabelecer a unidade da igreja, entrarem em discórdia. E a primeira pergunta que vem: eles não estavam no mesmo espírito? Como é que entraram em discórdia? No mesmo espírito, eles ainda são pecadores. Esses conflitos que surgem na igreja são sempre penosos, meus irmãos, mas Deus usa esses momentos para realizar seus projetos. Lógico que Barnabé iria proteger João Marcos, porque eles eram primos. Você vê lá em Colossenses 4, no versículo 10, que eles eram primos, não é? E se eles eram primos, lógico que ele ia proteger. Aqui diz assim, saúda, em Colossenses 4:10 está escrito, saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele por ter convosco acolhei-o. Então, lógico que Barnabé ia proteger seu primo, mas também tem outro lado da história. Barnabé era um líder que gostava de ajudar os outros. Vemos que a igreja o apelida de Barnabé. Em Atos 4, no versículo 33, a igreja dá a ele o apelido de Barnabé, que é filho do encorajamento. Diz assim, em Atos 4, no versículo 36, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre. Então você vê como esse homem era conhecido. Este homem, Barnabé, estava pronto para dar a João Marcos uma segunda oportunidade. E por isso ele insistiu que ele tinha que levar João Marcos. Mas Paulo resolveu que não levaria. A Bíblia diz que houve entre eles tamanha desavença que vieram a separar-se. Paulo dizia, aquele que se afastou desde a Pampilha, não nos acompanhando no trabalho. No versículo 38. Então, Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Pampilha. Então, para Paulo, na opinião de Paulo, João Marcos, pelo fato de haver desertado na primeira viagem e voltado para casa, era uma marca de fraqueza diante de um ministério tão importante, de um trabalho tão exigente. E olha, o que aconteceu é que os dois líderes, os dois homens santos de Deus, discutiram muito. A contenda foi grande, eles vieram se separar. Aí, nenhum quis, na luta de força de braço, nenhum entregou. Aí, Barnabé tomou João Marcos e desceu por Chipre, sua terra natal. E Paulo, acompanhado de Silas, desceu pela Síria e Cilícia. Está lá, aqui em Atos 15, 23, está escrito, escrevendo por meio deles os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios de Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Nós não sabemos qual dos dois estava certo. Se era Barnabé, se era Saulo, mas isso não é importante, porque não houve prejuízo para o reino, não houve prejuízo para o crescimento da igreja.
Nós vemos que João Marcos cresceu no ministério e Paulo fez apreciação sobre o trabalho dele mais tarde. Pessoas cristãs na igreja discordam, meus irmãos. Discordam em questão de opinião. Paulo selecionou outro companheiro de viagem, Silas, que era um líder na igreja, um profeta. Aqui em Atos 15, no versículo 22, está escrito assim: então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. E no versículo 32 está escrito: Judas e Silas, que eram também profetas. Quando nós estudamos a Bíblia, poucas vezes estudamos Silas como profeta. Mas aqui está escrito que Silas era profeta. Eles consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Que era um homem, Silas era um homem escolhido para levar as decisões da igreja de Jerusalém a todas as outras igrejas. Silas era provavelmente uma versão negra, uma versão grega do nome Saulo. Ele, Silas, foi coautor das cartas aos Tessalonicenses e secretariou a primeira epístola de Pedro. Está escrito em 1 de Pedro 5, versículo 12. Se nós olharmos direitinho, e eu vou ler para vocês, 1 de Pedro 5. Está aqui. Só me perdoe. 5, versículo 12. Está escrito: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela está firme. Aquele que se encontra na Babilônia, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita vos saúda, como igualmente meu filho João Marcos. Bem, eu acho que eu perdi aqui o lugar onde está escrito que é 5. Eu estou na segunda de Pedro. Deixa eu ver aqui. Ai. Bem, eu perdi o lugar, mas ele foi o coautor dessa carta. Então, nós vemos que ele também era um cidadão romano. Silas. Atos 16, que nós vamos entrar, no versículo 37, está escrito assim: por Paulo, porém, lhes explicou, sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos, ele e Silas. Agora, nós vemos que existem dois grupos de missionários, em vez de um. Então, você vê que a discórdia entre Paulo e Barnabé multiplicou o trabalho missionário, porque antes era um grupo, Paulo e Barnabé. Agora você tem dois. Primeiro grupo, Barnabé com João Marcos. Segundo grupo, Paulo com Silas.
Agora surge o novo ajudante. No capítulo 16, eu vou ler de 1 a 5. Chegou também a Derbe e a Listra, o Paulo, não é? Ele desceu com Silas pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas, e chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e, dia a dia, aumentavam em número. Nós vemos aqui, Paulo e Silas tomaram o destino ao leste, indo primeiramente a Derbe e a Listra, no caminho inverso ao que ele fez na primeira viagem. Você vê que na primeira viagem ele sai de Antioquia, vai para Seleucia, vai para Chipre, chega em Salamina, atravessa até Pafos, que era a capital, volta para o continente, ele entra em Perge, chega na Panfilha, sobe os Montes Tauros, chega em Antioquia, Antioquia da Pisídia. De lá ele vai Icônio, Listra e Derbe. E aí ele volta de novo pelo mesmo caminho que tinha ido para Antioquia da Síria. Agora, ele vai começar a segunda viagem por onde ele terminou a primeira. Eles foram de igreja em igreja, levando a decisão da igreja de Jerusalém e confirmando os irmãos na fé. Deixa eu explicar. Nós lembramos que, na ausência de Paulo, chegam os judaizantes, que são os judeus legalistas, e pregam nas igrejas que, a menos que alguém seja circuncidado e cumpra a lei de Moisés, não poderá ser salvo. Para receber a graça de Deus, tem que ser circuncidado, cumprir a lei de Moisés. Quando Paulo chega em Antioquia da Síria, encontra essa confusão, então houve o Concílio de Jerusalém. E lá, nós vimos tudo no capítulo 15, ficou decidido que não precisava ser circuncidado e outras coisas mais. Então, a igreja de Jerusalém escreve uma carta para as igrejas. E agora, na segunda viagem, tanto Paulo quanto Barnabé iam com essas cartas, mostrando às igrejas dos gentios que eles não precisavam circuncidar. Então é isso. A melhor coisa que aconteceu em Listra, quando eles chegam, foi o engajamento de Timóteo como assistente. Lembram do que aconteceu na primeira viagem? Está lembrado que Paulo foi pregar ali em praça pública, no mercado, e tinha um homem que era aleijado de nascença, que nunca tinha andado. E Paulo fitou os olhos nele e disse para ele: apruma-te sobre os teus pés. O homem levantou e ficou curado. Isso deu desculpa a expressão, um sururu na cidade. E aí o povo achava que ele e Barnabé eram deuses. E lá vem o sacerdote de Júpiter, trazendo touros com grinaldas para sacrificar para Paulo e Barnabé.
porque o templo de Júpiter, padroeiro de Listra, estava bem em frente ao mercado. Então, na primeira viagem, houve toda essa confusão ali. Agora Paulo chega em Listra e a melhor coisa que vai acontecer é o engajamento de Timóteo como assistente. Timóteo teve a sua conversão, provavelmente, quando Paulo foi a Listra, pois ele chama Timóteo de meu filho amado. Lá em 1 Coríntios 4, no versículo 17, e meu verdadeiro filho na fé, em 1 Timóteo 1 e 2. Então, nós vemos isso aqui. A mãe de Timóteo e a sua avó prepararam o caminho dele porque elas eram cristãs. É possível que Timóteo tenha testemunhado o sofrimento de Paulo em Listra, na primeira viagem. Não é? Ele era o companheiro favorito de Paulo. E ele era o filho que Paulo gostaria de ter. Ele era muito bem apreciado na igreja e por isso ele foi ordenado. Paulo resolveu circuncidar Timóteo porque ele estaria trabalhando com judeus e gentios na igreja. Vamos ver por que isso. Os judeus ainda estavam com o problema da necessidade da circuncisão. Paulo pregava o evangelho da incircuncisão. Então, para que houvesse paz, harmonia com os judeus, era melhor que Timóteo fosse circuncidado. Então, ele circuncidou Timóteo, não para Timóteo ser salvo, mas para provar que ele também era um cumpridor da circuncisão. Não era uma questão de salvação, meus irmãos. Ele estava pensando, era numa estratégia de serviço para parar aquela confusão com os judeus. Agora eu vou ler do versículo 6 até o versículo 40, que é o final. Tá bom? Então, aqui vamos ler todo o restante do capítulo. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E, tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa à Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos ir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos das mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiátira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração
para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos nós aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse-lhes: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa. E com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido o processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora às ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor
quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Aqui nós vemos, a partir do versículo 7, não é? A partir do versículo 6, é um trecho em que nós veremos três modos como Deus abriu portas importantes. Primeiro, do versículo 6 ao versículo 12, nós vemos Deus abrindo o caminho. Depois de visitar as igrejas que ele havia fundado na primeira viagem, Paulo quis entrar num terreno novo, né? E para entrar nesse caminho novo, ele pensou em viajar para o leste, na direção da Ásia Menor e da Bitínia. Mas o Senhor Jesus fechou a porta. A Bíblia diz que o Espírito de Jesus Cristo disse não. Nós não sabemos como foi que Jesus Cristo falou isso. Se foi por sonho, visão, profecia, não sabemos. Mas ele revelou sua vontade. Deus, então, dirige Paulo para o oeste da Europa. Em Troas, Paulo foi chamado à Macedônia por uma visão que ele recebeu à noite. Ele estava ali sem saber para onde ir, e um anjo, certamente, vestido de macedônio, porque a Bíblia diz o varão macedônio, aparece para ele nessa visão e diz: suplica, passa a Macedônia e ajuda-nos. Não é? Olha, de Troas até Neápolis, porque Neápolis era o porto de Filipos, era uma distância de 150 milhas, não é? De 2 dias de viagem. E Filipos era uma colônia romana. O imperador organizou muitas colônias, colocando cidadãos romanos, especialmente militares, aposentados, para que houvesse ordem naquelas cidades. Então, Filipos era uma dessas cidades, uma cidade litorânea muito linda. E nós vamos ver aqui como Deus, que abriu o caminho para eles irem para Filipos, nós vemos o evangelho agora entrando na Europa, ele vai abrir o coração de uma mulher. Paulo e seus companheiros chegaram a Filipos, onde havia a população judia, mas era uma população muito pequena, existiam poucos judeus em Filipos e não havia nenhuma sinagoga. Porque para haver uma sinagoga tinha que ter um mínimo de 10 homens. Mas havia um lugar de oração perto do rio, fora da cidade. Nós, mais uma vez, repito, era necessário, naquela época, 10 homens para que se formasse uma sinagoga. O que significa que nem 10 homens haviam. 10 judeus, né? Haviam. Agora, Paulo, então, no sábado, que é o dia do culto judeu, não tendo sinagoga na cidade, seguramente ficou sabendo de um lugar onde as pessoas, os poucos judeus que tinham, se encontravam
e era fora da cidade, à beira de um rio, não é? Então, lá ele vai com seus amigos, seus companheiros, e lá ele encontra uma turma de mulheres que oravam. E Paulo ministra a palavra para elas. E ali, entre as pessoas, a Bíblia menciona Lídia, que era uma mulher de negócio. Ela era uma mulher de Tiátira, que é uma cidade famosa por produzir produzir púrpura. Isso era muito, muito requisitado na Europa. Ela não era uma prosélita, lógico, judia, mas ela adorava com os judeus e queria conhecer a verdade. Paulo compartilhou a palavra com ela. E Deus abriu o coração de Lídia. Ela creu e foi salva. Ela foi batizada. A Bíblia diz que ela recebeu a palavra. Ela creu, ela foi batizada, ela e toda a sua casa. Então, ela insistiu com Paulo e seus outros missionários para que ficassem em sua casa. Ela quis hospedá-los. Quero dizer para vocês que, pela história, esta mulher era uma mulher assim negociante, mas o negócio dela era vultuoso. Ela era uma mulher que ela tinha uma condição financeira muito boa, uma grande empresária. Essa e todos os da sua casa também foram batizados. E essa foi uma excelente oportunidade para Paulo e seus companheiros ensinarem a palavra e estabelecerem uma igreja local. Eles ficaram lá. Mas Deus abriu um caminho, abriu o coração de uma mulher, mas não é só isso que Deus abre aqui no capítulo 16. Eu digo que o capítulo 16 de Atos é o capítulo em que nós vemos Deus abrindo. Ele vai abrir depois as portas de uma prisão. Logo que começou, bem, Paulo e os companheiros dele em Filipos, ele começou a falar de Jesus. Ele começou a pregar a palavra. E nós sabemos, embora a Bíblia não diga que os milagres iam acontecer, não é? Então, de uma hora para outra, o evangelho estava crescendo em Filipos e tinha recém entrado na Europa. Então, eles estavam mudando o quadro espiritual dali. Começou a haver salvação e, lógico, que o nosso adversário começou a importunar. Aqui, Satanás vai usar uma moça endemoninhada, uma serva do diabo, que dava muito lucro para os seus senhores, adivinhando o futuro das pessoas. Como Paulo e seus companheiros iam regularmente ao lugar de oração, ela e lá, no lugar de oração, eles falavam aos perdidos, essa moça ia seguindo, ia gritando em alta voz. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Preste atenção. Tudo certo. Não estava mentindo. Era verdade o que ela estava dizendo. Mas por que será que Paulo ficou incomodado? A Bíblia diz que isso já se repetia por muitos dias. Não foi de uma hora para outra, não. Não é? Não aconteceu de uma hora para outra. E ela
clamando. A Bíblia diz que isso se repetia por muitos dias, quer dizer, todas as vezes que Paulo se dirigia para lá, lá vem a moça gritando atrás. Chegou uma hora que Paulo não aguentou mais. Porque era demônio falando pela boca daquela mulher. Quando a coisa é do Espírito Santo, ela traz paz. Quando não é, ela traz irritação. O anúncio era verdadeiro, mas o anunciante não era. Paulo não queria ver o evangelho ou o nome de Deus sendo promovido por uma escrava do diabo. Por isso, ele expulsou o demônio de adivinhação, que nós conhecemos por espírito de Piton. Satanás tem várias castas de demônio. E tem a casta de adivinhação, que nós chamamos a casta de espíritos de Piton. Essa moça nós chamamos de pitonissa. São demônios que adivinham. E por isso, quantas vezes as pessoas vão buscar em centros espíritas e tem adivinhação. Ah, mas eu fui lá e me disseram a verdade. Foi. Qual é o problema? Quem disse que eles não sabem? Não é? Quando Paulo expulsou o espírito da moça, quem disse que a moça adivinhava mais nada? E ela, adivinhando, ganhava muito dinheiro para os donos dela. Ela era uma escrava. Resultado: os senhores dela não se importavam com a garota, só estavam interessados no dinheiro, e agora o dinheiro não viria mais. Né? Então, o único recurso seria a lei romana, e eles acharam que seria muito bom lutar contra os missionários, porque, aliás, eles eram judeus e estavam propagando uma religião que não era aprovada por Roma. Movidos por preconceito racial e religioso, os magistrados os prenderam sem investigar o assunto. Veja bem, isso não vai ficar bem, porque Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Talvez nem deu tempo de Paulo e Silas apresentarem suas credenciais de cidadãos romanos. Foram espancados, rasgaram as vestes deles, foram aprisionados. Eles começaram a louvar a Deus na prisão. Por volta de meia-noite, a Bíblia diz. Por volta de meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Está vendo? A oração e louvor são armas poderosas, e Deus responde sacudindo a prisão, abrindo as portas e abrindo as algemas de todos os prisioneiros. É interessante, porque Deus abriu tudo que estava fechado. Abriu as portas, abriu as cadeias, sacudiu os alicerces da prisão, mas não quebrou nada. Entendeu? Não quebrou nada. A atenção de Paulo se voltou para o carcereiro. O homem que ele queria ganhar para Cristo era o carcereiro. Naquela época, a lei romana era assim: se um guarda prendesse um prisioneiro e ele recebia ordem de guardar aquele prisioneiro, se ele perdesse, se o prisioneiro fugisse, ele ia receber a sentença do prisioneiro que fugiu. Então, ele ia pagar com a vida, não é? E quando o carcereiro viu que as cadeias de todos estavam abertas, as portas estavam abertas, a prisão estava aberta, ele pegou a espada e ia se suicidar, quando Paulo gritou: não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Quando ele acendeu a luz, ele viu que todos estavam quietinhos.
Ele não entendeu aquilo. Mas, logicamente, nós sabemos que havia um clima, e o clima era do céu, né? Houve o mover do céu ali, houve o mover do céu. E ele vem, e ele se aproxima, e ele faz uma pergunta que muitas pessoas fazemos: que devo fazer para ser salvo? O que é que as pessoas sempre acham? Que tem que fazer alguma coisa. Como se nós pudéssemos fazer alguma coisa para obter a salvação. As nossas obras, meus irmãos, são mortas. Porque todos nós, sem Jesus Cristo, estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Que devo fazer? Você não tem que fazer nada. A única coisa é você se render à palavra de Deus e se arrepender. Se render a Jesus Cristo. Se arrepender e se entregar. E deixar ele fazer o trabalho. Porque só ele tem vida para nos dar. Nós não temos. O nosso cheiro é de morte, porque estávamos perdidos e mortos. Então ele faz uma pergunta que, essa pergunta ele fez há 2000 anos atrás, no primeiro século, e as pessoas continuam fazendo. Ainda tem pessoas que acham que podem fazer alguma coisa para ser salvo. Não pode cortar o cabelo, não pode usar calça comprida, não pode usar batom. Não pode. Por quê? Porque tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Não, isso não traz salvação. Mas, se você acha que isso agrada a Deus, passa na sua fé de que você vai agradar a Deus. Isso aí é válido. Quando você tem o desejo ardente de sempre agradar a Deus. Por exemplo, quando eu comecei a pregar, eu era uma árvore de Natal. Eu me enfeitava toda. Depois eu fui vendo que aquilo estava fechando as portas para pregar a palavra. Porque tem igreja que não aceita. Aí nos Estados Unidos mesmo. Tem igreja que eu vou pregar que vem coisa para ir de saia. Eu tenho uma saia pregadora. Eu levo. A pastora Lídia me avisa: olha, tem igreja que tem que ir de saia. Eu já levo a saia. Pronto. Qual é o problema? Se o pastor determinou que é de saia, eu vou de saia. Se o pastor determinar que é para pregar descalça, eu vou descalço. Qual é o problema? É a ordem do pastor. Ele é responsável pelo rebanho. Contanto que a porta esteja aberta para eu pregar a palavra de Deus, estou feliz. O que devo fazer para ser salvo foi o que o carcereiro perguntou a Paulo e Silas. Olha, todos os perdidos, quando tomam conhecimento da sua situação espiritual, não é? Eles fazem essa pergunta. E é sempre bom que nós estejamos prontos para responder. Os legalistas, naquela hora, se eles estivessem lá, certamente eles iam responder ao carcereiro: olha, você tem que ser circuncidado e cumprir a lei de Moisés. Não é? Porque era isso que eles diriam. Vocês lembram o que é que eles diziam no capítulo 15 de Atos, versículo 1? Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Mas, graças a Deus, Paulo ali, naquele cárcere, sabia a resposta certa. E ele de fé em Jesus Cristo. A frase está escrita: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Essa sentença aqui, e tua casa, não significa que os de sua família estariam automaticamente salvos, mas que ouviriam a palavra de Deus e poderiam fazer a sua escolha, porque cada pecador que crê em Jesus Cristo vem a ele pela fé.
é nascido de novo. Não existe salvação por aproximação. Ah, porque meu pai é pastor, estou salvo. Não, 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 não. Deus é pai do seu pai, mas ele não é seu avô. Ele quer ser seu pai. Paulo aqui estava falando com um adulto. O carcereiro era um adulto. É impressionante ver que o carcereiro teve uma mudança brusca de atitude. Ele começou a lavar as feridas dos presos, que agora eram seus irmãos em Cristo. Quando eu imagino aquele carcereiro lavando aquelas feridas, parece que ele queria desfazer o mal que ele tinha causado, não é? Curar a dor daqueles irmãos, não é? Uma das evidências de verdadeiro arrependimento é o desejo de reparação pelo dano causado. Nós não temos detalhes do que aconteceu com a vida dos outros presos que estavam lá. Os oficiais da cidade sabiam que eles não tinham motivos convincentes para prenderem Paulo e a Silas. E então enviaram, no outro dia de manhã, ordem ao carcereiro que os pusesse em liberdade. Paulo não quis fugir da cidade, porque esse comportamento com certeza deixaria a igreja dos novos convertidos sob suspeita. Ele não quis fugir. Eles queriam deixar na cidade um forte testemunho de integridade. Olha, Deus não precisa de caminhos escusos para os seus filhos. Ele não precisa que eu use de mentiras para poder entrar em lugares e pregar o evangelho. Não, não, não. Se você precisa mentir, porque Deus mandou você fazer alguma coisa, saiba que Deus não usa de caminhos de Satanás. Você tem que andar na luz. Agora, você tem que ter estratégias. Mas não mentira, não engano. Pensa se Paulo e Silas dali fugissem, fossem embora. Como ficava a igreja? Ué, mas que homens são esses? Fugiram? Cadê a autoridade deles? Não é? Eles queriam deixar na cidade o testemunho de integridade. Paulo usou sua cidadania romana para levar os oficiais de Filipos a rever a legalidade do tratamento que dispensaram a ele. Gostei dessa atitude de Paulinho. Isso não é desejo de vingança, mas desejo de trazer respeito. A Bíblia não nos diz que os oficiais vieram pedir desculpa em público, mas nos assegura que eles vieram respeitosamente a Paulo e Silas e os tiraram da prisão e educadamente pediram que deixassem a cidade. Os dois ainda permaneceram na cidade, tempo suficiente para visitar os novos convertidos e para encorajá-los. Quando revemos este capítulo 16, vemos Deus trabalhando através de dificuldades e desafios. Às vezes o problema é entre irmãos, às vezes vem de fora da igreja. Timóteo foi influenciado na sua conversão pela sua mãe e sua avó. Lídia foi convertida através de uma conversa com Paulo numa reunião judia de oração, enquanto o carcereiro teve uma conversão profundamente dramática. Em um minuto, ele era um suicida em potencial. No próximo minuto, um filho de Deus vivo. Pessoas diferentes
em condições diferentes, têm suas vidas mudadas pela graça de Deus. Sempre a mesma graça. Esse capítulo 16 nos mostra Deus abrindo um caminho novo para a Europa. Depois, ele abre o coração de Lídia. Depois, ele abre a cadeia. Ele abre o cárcere, lá em Filipos. Uma coisa é certa. Às vezes eu me pergunto como seria se eles tivessem seguido o primeiro intento deles, que era seguir para a Ásia. Porque Paulo estava com a turma dele no meio do mar, pensando em ir para a Ásia. Depois, como o Espírito de Jesus Cristo disse não, eles queriam ir para a Bitínia. Mas o Espírito Santo disse não. Aí eles ficaram ali, rodando sem saber o que fazer. Quantas vezes nós nos encontramos no meio do trabalho missionário, sem saber que direção tomar? Eu estou agora. Eu quero compartilhar com vocês isso. Eu estou agora, nesse exato momento, no meio do mar, sem saber se eu vou para a Ásia, para a Bitínia, para onde? Esperando em Deus. Eu orei, pedi, estou esperando de Deus uma resposta. Porque o governo do Rio de Janeiro agora resolveu que as escolas vão ser, começa de manhã, vai até 2 horas da tarde. E eu, então, vou ficar com a parte da manhã toda vazia, com 6 funcionários. Não sei como vai ser. Não sei. As mães querem saber como é que vai ser, elas estão preocupadas, porque as crianças voltando para casa 2 horas da tarde, as mães ainda estão na rua trabalhando. Então, eu estou orando, estou atenta a todos os momentos, o que é, de que forma que Deus vai me dizer isso. Parece que está chegando alguma coisa no meu coração. E às vezes a gente fica assim, meus irmãos, no meio. Olha, com 40 anos de ministério, eu estou no meio do mar, que nem Paulo, Silas, Lucas e a Timóteo, a turma deles, sem saber para onde me dirigir. Mas eu estou no ministério. E como eu dependo do Espírito que vai dirigir, com certeza o Espírito tem a resposta. Então, eles ficaram assim. Mas você já pensou se eles vão para a Ásia? Não, era hora de uma coisa nova. Era hora do Evangelho entrar para a Europa. Está vendo? Então, às vezes Deus está querendo fazer uma coisa nova e nós não estamos percebendo. É preciso perceber, porque Deus não muda, mas ele se move. Amém? Então, semana que vem, se Deus quiser, entramos no capítulo 17.